Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da Contra-Reforma, dos instrumentos que a Contra-Reforma utilizou para tentar impedir, né, a ampliação e a expansão desse movimento. Lembrando que a Contra-Reforma foi um grande movimento da igreja na tentativa de tentar conter o avanço do protestantismo e também tentar impedir que a Igreja Católica fosse perdendo fiéis, poder político e poder econômico. Para isso, a Igreja Católica se utilizou de alguns instrumentos para fortalecer e reafirmar os dogmas da Igreja. Um deles foi o Concílio de Trento, aonde as principais lideranças da Igreja Católica se reuniram, tá, em uma assembleia convocada pelo Papa Paulo III, tá, onde reuniu todas essas lideranças para discutir as críticas, discutir aquilo que a Igreja Católica vinha fazendo e como que ela iria enfrentar esse momento de dificuldade. O Concílio de Trento é um concílio onde essa reunião não é apenas uma breve discussão, é uma reunião muito longa, ela dura quase 100 anos, ela dura de 1545 até 1563. Né? Então o Concílio de Trento é muito longo, tá? Eles vão discutir, vão reafirmar, vão rever muitas coisas a partir daí. Qual que é o principal objetivo do concílio, pessoal? Era discutir as reformas que pudessem fortalecer o poder da igreja e combater o avanço dessa expansão das igrejas e das religiões protestantes a partir daí. Por isso essa extensa duração, né, do concílio e dessa reunião, dessas discussões, revendo. Inclusive vão ser, os membros dessa reunião vão ser substituídos ao longo desse processo. Tá? E aí o Concílio de Trento fica responsável por rejeitar formalmente as religiões protestantes e reafirmar as seguintes posições, os seguintes dogmas da igreja. A infalibilidade do Papa, a autoridade do Papa, então ele é a maior autoridade a partir daí. A permanência do latim como língua oficial das manifestações dos cultos da missa, né? E os textos bíblicos também continuam sendo produzidos em latim, diferente daquele das igrejas protestantes que vão traduzir a Bíblia para as línguas nativas. A continuidade do celibato, então o padre não pode casar na igreja, a cultuação da Virgem Maria e dos santos, tá? Então eles continuam sendo cultuados e venerados, as imagens, tá? Eles continuam acreditando, né, e dando credibilidade a essas imagens, tá? A validade dos 7 sacramentos, tá? Batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Então todos esses sacramentos são necessários para os indivíduos católicos se salvarem, e a condenação da venda das indulgências. Então o Concílio de Trento acaba com aquela ideia de vender o perdão dos pecados. Então realmente a igreja percebe que aí isso foi um grande erro e para de comercializar então esses objetos sagrados, essa venda do perdão dos pecados a partir daí, tá? No Concílio de Trento também a Igreja Católica estabelece o catecismo como uma grande prática de tentar reafirmar e conquistar poder na Igreja Católica, tá? Então o que é o catecismo? É a educação cristã para jovens e crianças, daquela mesma catequese que a gente frequenta hoje. Então isso foi estabelecido lá pelo Concílio de Trento no processo da Contra-Reforma, tá? Ele também determina a construção de seminários para a formação do clero. Então uma coisa que a Igreja Católica também para de fazer e praticar é a venda dos cargos eclesiásticos. Então a igreja para com aquela prática de vender os cargos. Agora, quem vai ser um membro do clero, ele vai ter que passar por um processo de formação, de educação, vai ter que ir para um seminário, passar a aprender sobre os dogmas e as estruturas da igreja para poder então praticar de forma mais consistente, de forma mais eficiente, né? Então esses seminários eles vão ser estabelecidos, a formação dos padres, dos bispos, né, dos membros da igreja vai ter uma rigidez, eles vão ter que estudar para ter de uma forma mais eficiente essa prática da Igreja Católica, tá? Só o Concílio de Trento também cria algumas coisas para tentar fortalecer o poder da igreja. Um deles é o Index Liborium Prohibitorium. A Igreja Católica cria, em 1559, uma lista de livros considerados proibidos para católicos lerem. Tá? A maioria desses livros
são ligados à religião protestante. Então alguns livros vão ser proibidos e confiscados pela igreja. Só que esse index, pessoal, essa lista de livros, ela não vai incluir apenas os livros da religião protestante. Ela também vai acabar com o tempo censurando muitas obras científicas, filosóficas, literárias que a Igreja Católica vai condenar e vai indicar para que as pessoas os católicos não leiam esses livros, porque esses livros podem ser perigosos para os católicos, tá? Um outro instrumento da Contra-Reforma, criado e estabelecido pelo Concílio de Trento, vai ser o Tribunal do Santo Ofício, tá? Então a Igreja Católica institui o Tribunal do Santo Ofício como órgão responsável pela condução da Inquisição, tá? Então eles vão criar um tribunal para julgar os atos considerados contrários à fé católica. Então tudo aquilo que eles consideravam contrário à fé, às pessoas que faziam alguma coisa que poderia atingir a fé católica, vai passar e passar por um tribunal, como se a pessoa tivesse cometido um crime mesmo. Então ela vai ir para um tribunal, vai ser julgada e condenada a partir daí, tá? Então esse tribunal, gente, já existia há muito tempo, desde o século XIII, só que a partir de agora ele vai se transformar no principal elemento, em principal instrumento de vigilância, julgamento e punição de todas aquelas pessoas que de alguma forma agiam contra ou apresentavam algum perigo à Igreja Católica, né? Então o ofício vai julgar e prender todos os suspeitos de heresia, tá? Então eles eram obrigados a ir para um tribunal, depor, né? E aí, a partir daí, sofriam algum tipo de pena. E essas penas poderiam passar desde a perca de bens, né? A Igreja Católica retirava os bens dessas pessoas, a prisão, em alguns casos até a morte dessas pessoas, a condenação à morte dessas pessoas, tá? Então, por causa dessa violência, né, pessoal, a Igreja Católica vai conseguir controlar um pouco a expansão, tá? Utilizando a violência, vai conseguir, então, controlar um pouco a expansão das religiões protestantes a partir daí, tá? Pessoal, não é só hereges que vão ser perseguidos pelo tribunal. Então, todas aquelas pessoas que, de alguma forma, estavam fora dos padrões estabelecidos como costumes naquele momento, vão acabar sofrendo com o tribunal, tá? Judeus, ciganos, pessoas acusadas de bruxaria. Então o tribunal ela vai fazer uma varredura assim, social, né, na Europa, onde a Igreja Católica tinha mais poder e onde o tribunal funcionou com uma força maior nesse sentido, tá? E o último grande instrumento da Contra-Reforma vai ser a Companhia de Jesus. Então, em 1534, um espanhol, ex-militar, Inácio de Loyola, cria, né, a Companhia de Jesus. O que é a Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus, pessoal, é uma congregação religiosa com característica e hierarquia militar que vai acabar agindo e trabalhando no desenvolvimento de trabalhos missionários pela Europa, pela Ásia, pela África, né, por todos os continentes, tentando levar, através da educação, a catequização e a fé católica, tá? Então essa companhia, ela utilizava a educação para converter e ensinar a fé católica para os povos não católicos no mundo, tá? Então, lugares como a América, por exemplo, acabaram tendo uma grande força dessa presença dos jesuítas, né? Então, quando Portugal, como um grande país católico, veio e começou a colonizar o Brasil, os jesuítas vieram junto com essas missões evangelizadoras, trazendo para cá e fortalecendo e tentando fortalecer a fé católica para os colonizadores e principalmente para os povos nativos aqui. Então, como que eles agiam? Eles agiam através da educação. Então, quando eles chegavam num lugar, eles criavam e construíam grandes locais, reduções, aonde eles utilizavam a educação como forma de converter esses povos. Então, como no Brasil, por exemplo, os jesuítas legaram para nós deixaram para nós um grande legado. Por exemplo, o primeiro conceito de educação que nós temos no Brasil vem com os jesuítas para cá,
com essa ideia de tentar converter e catequizar os índios nesse sentido. Então eles criaram uma vasta rede de colégios pelo mundo afora, por todos os continentes, aonde eles tinham o objetivo de, através da educação, ensinar e catequizar as pessoas, ensinar a igreja os preceitos da Igreja Católica para essas pessoas, tá? Então, os grandes instrumentos da Contra-Reforma, pessoal, né, durante o processo da Contra-Reforma foi o Concílio de Trento, que criou o Index Liborium Prohibitorium, tá? Desculpe. O Tribunal do Santo Ofício e a Companhia de Jesus, tá ok?